Queridos, vamos meditar na palavra de Deus hoje e eu quero pedir muito a sua atenção, porque eu não quero falar nada aqui para te emocionar, fazer você sentir emoções na sua vida e você sair daqui e isso não representar nada na tua vida. Eu quero que você receba algo aqui hoje que vai sair e fazer um sentido na sua vida, que vai ser um diferencial para todo o tempo de vida que te resta e tudo que você vai fazer para Deus. Tá? E eu vou te convidar a pedir que Deus acenda a chama do espírito de discernimento dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Porque o que está faltando muito hoje é discernimento. Porque as coisas estão muito misturadas. Satanás conseguiu corromper grande parte do cristianismo, de doutrina, de pregadores, de pessoas. E se você não tiver discernimento espiritual, você está achando que qualquer movimento que você vê, você pode dizer assim, não, isso aqui tem aprovação de Deus, isso aqui está perfeito, isso aqui, né, fala de Cristo, está todo mundo feliz, todo mundo falando no amor, e nós precisamos ter discernimento. Então, eu quero falar hoje, eu comecei esse assunto hoje pela manhã, vou dar mais uma abordada nele hoje, agora à noite. Quero entrar um pouquinho mais e fazer algumas conclusões. Eu vou pedir a sua atenção, porque isso aqui é fundamental para qualquer pessoa que seja aqui, seja um junior, um adolescente, jovem, pessoas maduras, idosas. Você precisa, como cristão, ter essa centelha sempre acesa no seu coração. Eu quero falar sobre duas igrejas, as duas igrejas que tem na Bíblia. Uma é a igreja de Jerusalém, outra é a Babilônia. E não existe meio termo, não existe ramificação, derivação, nada. Ou é luz ou é treva, não tem sombra, não tem penumbra, não existe nada disso. Ou é uma coisa ou outra. E quando nós lemos as Escrituras, isso aqui vai te fortalecer muito no seu entendimento de Deus, do cristianismo, tá? Deus deu ao homem duas grandes decisões, somente duas, tá? Somente dois caminhos a escolher. Um, lá no livro de Gênesis, nós sabemos que era a árvore da vida, e o outro era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, Deus estava mostrando que havia duas maneiras de viver. Uma totalmente dependente de Deus, que era a vida, conhecer a vontade de Deus, o seu poder, e outra se afastar de Deus, se tornar independente de Deus, para tocar a sua própria vida. Eu sempre brinquei, eu falei aqui no domingo passado, né? Supondo que lá no paraíso, isso não existe, isso aqui eu estou conjecturando, né? Que Adão e Eva estavam lá no paraíso, não tinha problema nenhum, só felicidade, só alegria. Aí um dia a Eva acordou estressada lá, o Adão, se bem que não existia estresse lá, né? Mas supondo que tivesse acontecido. Ela falou, eu quero fazer alguma coisa diferente hoje, né? Entendeu? Que está tudo muito bom demais, eu quero fazer alguma coisa diferente. Aí ela podia ter feito um desmatamento, derrubado algumas árvores, né? Podia ter matado algum mico-leão dourado lá no paraíso, podia ter matado onça parda, podia ter, né, posto fogo no mato, né? Poderia ter entupido lá um rio, feito uma represa. Mas vou fazer alguma doideira aqui, uma coisa diferente para sair um pouco dessa rotina, né? Podia ter feito qualquer coisa, né? Aí foi querer, sabe, fazer o quê? Ser igual a Deus. Aí deu o B.O. que deu, né? Mas quando eu falo assim, o que acontece? Você acha, está falando deles? Não, está falando de você. Porque esse mesmo Espírito, por que você não se rende a Deus? Porque Satanás falou, ó, no dia que você conhecer o bem e o mal, você será como ele. Mentiu, nós não somos como. Mas a gente acha que pode agir, tá?
independente, porque quando eu me ponho igual a alguém, dificilmente eu vou adorar essa pessoa, vou me curvar diante dessa pessoa. Só mesmo quem conhece a soberania e o poder de Deus e sabe a distância que que se humilha, tá? Então, esse tipo de vida orgulhoso, independente de Deus, que você vem na igreja aí, você está fazendo favor para sua mulher porque ela te convidou, né? Ou para o seu marido, né? Você fala das coisas de Deus porque, né? Pois é, então isso é orgulho, porque você não vê Deus como verdadeiramente Ele é. Então você tem esse tipo de comportamento que está aí. Então o que acontece? Você acha que vir à igreja e buscar a Deus é uma opção, não é opção. Ou você pega, tá? Ou você está morto. Não, mas eu não acredito nisso, pastor. Morra hoje para tu ver. Fecha o olho aqui e acorda do outro lado sem Jesus para tu ver. Tá? Jesus contou a história de um homem que vivia lá cuidando da sua vida, não dava ouvido à palavra de Deus. E ele falou que quando ele morreu no Hades, ele abriu o olho e viu Lázaro e Abraão no seu seio. Ele gritava: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou ardendo aqui nessas chamas. Mas é coisa que só vai ver quando morrer sem Jesus, tá? Só vai ver quando morrer sem Jesus, tá? E aí, minha filha, já era. Não tem reza, não tem missa que te arranca de lá, porque você fez a sua escolha em vida. Então tem dois caminhos. Tornou-se, viveu como se Deus fosse igual a você. Como Deus não merecesse a sua adoração, seu louvor, sua humilhação. Você viveu sua vida normalmente. Então, dois caminhos que Deus mostrou. Um dependente dele, outro afastado dele. Quando nós não entendemos isso, nós podemos ser enganados por presta atenção, por um cristianismo falso. Porque o engano, a corrupção, a apostasia, não é lá o ateu, o que serve os capeta que está aí, não. É um cristianismo falso, enganador, sabe? Um cristianismo que não expressa a vontade de Deus. Então, essas duas árvores que aparecem em Gênesis 2, árvore da vida e conhecimento do bem e do mal, essas duas árvores se convertem lá em Apocalipse em dois sistemas. Um é Babilônia e outro é Jerusalém. Isso no início, duas árvores. No fim, dois sistemas. Então, a Bíblia começa falando disso, tá? Então, e é assim como as nossas vidas se desenrolam no dia a dia. A maneira como você vive. Você está sempre entre essas duas escolhas para você fazer. Então, lá em Gênesis 4, tá? A Bíblia mostra esse mesmo contraste desses dois caminhos entre Abel e Caim, ambos filhos de Adão. Note bem, eles estavam ali no Éden, já tinha sido expulsos por causa do pecado, mas eles conheciam a Deus, tinham maneira de adorar a Deus, tá? Então, quando chegou o momento, eles vieram trazer uma oferta para Deus. Igual você vem aqui na igreja para adorar, a oferta, tudo que você faz aqui é uma oferta. A sua adoração a Deus, o seu louvor, né? Isso é oferta. Aquilo que você não faz de pecado é oferta, porque você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo, para não entristecer a Deus, também é oferta. Tudo é adoração, tá? Então eles vieram para trazer a oferta. E aí, presta atenção, os dois. Um cuidava de ovelha, outro cuidava da terra, plantando, colhendo espigas, feijão, milho, cereal, legumes, né? E eles não foram a um Deus falso. Só tinha um Deus. Não havia outros deuses criados pela mente do homem. Tá? Caim traz uma oferenda ao Deus verdadeiro e Abel também traz uma oferta ao Deus verdadeiro. Deus aceitou uma oferta e também aceitou a outra. Mas Deus fala que olhou para o coração.
para o coração do ofertante. Então presta atenção agora, tá? Porque ali estava o começo de duas correntes. Podemos dizer que Caim representava a corrente dos religiosos e Abel a corrente dos espirituais, pessoas verdadeiramente espiritual que cultuam a Deus em espírito e em verdade. E o outro era religioso. Então, a diferença entre as duas não era a doutrina, não era a teologia, porque todos eles sabiam a mesma coisa, é pegar e vou levar, vou pegar e vou levar. Era a mesma doutrina, a mesma igreja, o mesmo lugar, o mesmo culto, o mesmo Deus. Então, querido, olha, nós precisamos aprender a diferenciar isso aqui. Então, se você vê a doutrina de Caim sobre Deus, a de Abel sobre Deus, ambas eram as mesmas. Qual foi a diferença? Um pôs a oferta aqui, outro pôs a oferta aqui. A diferença foi o fogo. O fogo caiu sobre uma oferta. Então presta atenção, tá? A diferença entre o verdadeiro cristianismo e o falso, entre Jerusalém e Babilônia, não é a doutrina. Como assim, pastor? Está todo mundo falando a doutrina da Bíblia, teologicamente correta. Não estão batendo de frente com nada disso, tá? Doutrina é a mesma, mas o fogo é a diferença. Como assim, pastor? Que é o fogo da pureza, o fogo do Espírito Santo, poder do Espírito, feita em espírito e em verdade. Presta atenção. Olha só. E esta é a razão pela qual pessoas com espírito de Babilônia estejam, em qualquer igreja, nos domingos à noite, no domingo de manhã, durante a semana. Mas o seu espírito é de Babilônia, não é um espírito de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. E eu vou aprofundar você um pouco mais nisso aqui, tá? Então, não é se a tua doutrina é correta, porque se pedir para você falar sobre Jesus, as pessoas falam as coisas certas. Fala toda a verdade, não, a Bíblia diz isso, diz aquilo, tá? Então, não é se a doutrina é correta, não é se você evita o mal, né? Porque a Bíblia diz que Adão tinha conhecimento do bem e do mal, conhecia o bem e o mal, tá? Ele começou a saber, o que era bem e o que era mal. E por isso, hoje, nós temos muitas pessoas no mundo decentes. Nós temos ateus, presta atenção, satanistas, pessoas ímpias, presta isso aqui, tá? São decentes, conhecem bem e mal, presta atenção, não fazem nenhuma maldade. E há muitos ateus que nunca cometeram um adultério, tá? Nunca mataram. Mas há supostos crentes que já cometeram essas coisas, depois arrependeram, voltaram. Presta atenção nisso aqui. O conhecimento do bem e do mal não está restrito apenas aos crentes. Isso está em todo ser humano. Todos os humanos, filhos de Adão, têm e sabem que algo vai mal. Então, o fogo do Espírito Santo é o que faz a diferença. Então, uma pausa agora para você entender. Antes que o Espírito Santo viesse, que o fogo do Espírito Santo viesse no Pentecostes, tá? Ninguém poderia ser verdadeiramente espiritual. Tanto é que Jesus falou de João Batista, que foi o último ali precursor do Velho Testamento, que ele disse assim, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas o menor no reino agora, com o Espírito Santo vindo, o menor no reino é maior do que João.
Então Jesus estava mostrando para nós uma diferença muito grande. Então, porque sem o Espírito Santo não se poderia construir uma verdade. Construir a verdade. As coisas que aconteceram no Velho Testamento é para nos ensinar hoje, esse tempo que nós estamos vivendo. Para nos ensinar a ver diferenças. Então não podia construir a verdade. Era Jerusalém espiritual antes do dia de Pentecostes. Que estava para nascer, para ser revelada através da obra de Cristo. Então, se para você ser espiritual é agradar a Deus, você necessita do Espírito Santo. A Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Jesus falou que Ele nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria a toda a verdade. Então o que acontece? Porque hoje muitas pessoas estão tentando assim, quando eu falo construir uma igreja, porque você é como um corpo, você está edificando a sua fé como cristão. Então você está edificando uma igreja, sua vida. Então como assim? Você quer fazer isso sem o poder do Espírito Santo. E aí, e tem muitas pessoas na igreja sentadas assistindo o culto, bons, gente do bem, não do mal, ofertantes, e satisfeitas com essa vida sem o Espírito Santo. A vida dele vai bem, ele sabe o bem e o mal, evitam fazer o mal, tem um bom testemunho na igreja, e o único que falta em suas vidas é o fogo do Espírito Santo. Você já pensou na possibilidade de considerar, tá, que é uma boa pessoa e ainda assim não ter o fogo de Deus dentro do seu coração? Isso é muito importante, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E eu vou só dar um exemplo aqui agora. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas aqui já receberam o batismo com o Espírito Santo, orem em línguas? Todo mundo vai receber, a maioria. Mas o fogo está aceso dentro do seu coração. Você não tem mais vontade de orar. As coisas de Deus já não queimam mais dentro do seu coração. Você vem para a igreja, senta aqui, você leva a sua vida normalmente. Está nem aí. A vida está boa, não está faltando nada, não está tendo problema. Eu buscar fogo dentro do meu coração. Porque buscar esse fogo, você tem que pôr o joelho no chão e ficar ali, ó, clamando: Espírito Santo, vem. Espírito de Deus, guia minha vida. Espírito Santo, eu te quero, eu te amo. Espírito Santo, vem. Espírito de Deus, me visita, me toca. Vem sobre mim aqui agora. E você passa ali 1 hora só buscando Ele, só clamando Ele, né? Ai, Senhor, faz essa palavra. Não, você largou isso para lá. É o que acontece. Tem outros exemplos como esse. Saul e Davi, olha. 2 reis, eram parte dessas 2 correntes que começam com Caim e Abel e termina com Babilônia e Jerusalém. O que estava mal com Saul não era a doutrina. Olha só, ele era um bom judeu, israelita. O mesmo profeta que ungiu ele é o que ungiu Davi. Tinha o mesmo ensinamento, o mesmo lugar de sacrifício, o mesmo templo, a mesma adoração. Mas vamos ver o que caracterizava a diferença entre Saul e Davi. Vamos ver um texto aqui. 1 Samuel 10, 21. Vamos pegar um exemplo aqui, muito importante. Diz assim: então Samuel chamou, 1 Samuel 10, 21, tá? Então Samuel chamou a tribo de Benjamim, tá? Pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. Perguntaram ao Senhor, irmão. Eles tiveram que procurar um profeta, porque não achava o homem. Assim, cadê o rei? O rei foi escolhido, né? Onde é que está? Ninguém acha. Aí perguntaram ao Senhor. Olha, tiveram que levantar: Deus, onde é que está o homem? Né? Aí
E o Senhor respondeu: ó, ele está escondido entre a bagagem. Então correram e tiraram Saul de lá. Olha, ficou em pé no meio do povo. E ele ficou, e era o mais alto de todos os ombros. Dos ombros para cima ele sobressaía todo o povo. Então imagina o seguinte: se nós ficássemos todos de pé aqui, pegasse a pessoa mais alta aqui, se Saul tivesse aqui, você ia bater aqui nele, ó. Quando eu olhava assim, só via aquele cabeção saindo assim por cima da multidão. A Bíblia está contando esse caso aqui, ó. Então, presta atenção agora. Foi Deus que teve que revelar onde ele estava, porque ele não tinha um espírito voluntário. Ele não se apresentava. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito voluntário. Sabe, é aquilo que você espontaneamente oferece para Deus. E doa, e dá, se entrega, mesmo que Deus não esteja te pedindo, mas você faz. Se Deus pediu, não tem mais graça. Tinha que ser voluntário. Você sentiu no coração? Faz. Ah, foi lá, te exortou, me ameaçou. Já não é mais. Então esse homem se esconde. Era o mais alto de todos, do ombro para cima. O que fazia aquele homem aparecer? Era a aparência, sua cabeça. Tá? E o que distinguia Davi? Atos 13, 22 diz assim, ó: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Um era a cabeça, outro era o coração. A religião da cabeça, a religião do coração. Presta atenção. Então, Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração. O que diferenciava Davi era o coração. Saul era o cabeçudo, né? Vamos fazer um negócio para Deus? Qual o propósito? Qual o objetivo? Para quê? Mas como? Cabeçudo. Deus está querendo ver teu coração, cara. Ele está de olho no teu coração. Eu vi muitos colegas meus ter chamado ministerial, mas nenhum deles depois serviu. Não prestou para o que Deus queria. Porque viviam equivocados dentro do seu coração, dentro das suas cabeças. Olha, Babilônia é um cristianismo de cabeça, de razão. Muito método, organização, padrão, cultos programados, engessado, estilo. Jerusalém é um cristianismo do coração. A cabeça é conhecimento, informação, doutrina correta, teologia correta. Coração é devoção, amor, fervor no espírito. Não tem disputa. Não tem ninguém torcendo para o outro dar errado, para o outro dar... Não, está todo mundo querendo buscar o reino. Então, porque as igrejas hoje têm pessoas que entendem de tudo, falam a linguagem correta, são perfeitos os seus conhecimentos da palavra de Deus, mas não têm paixão em suas vidas. O coração não arde com amor, com devoção. Não há devoção a Cristo. Eles são profissionais da religião. O que eu faço na igreja, pastor? O que eu tenho que fazer? A resposta certa era morrer. Porque você só serve se estiver morto para você mesmo. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Não há paixão no seu desejo de servir ao Senhor. Toda doutrina é correta. Presta atenção. São todos certinhos, sabe tudo certinho, mas são cadáveres
mortos espirituais. E eu falo para você, eu nunca vi tanto isso na comunidade evangélica. Nesse igrejismo popular que está aí, ó. Pregadores virando estrelas, superstars, adoradores, tudo envolve comércio, dinheiro, poder. Isso é Babilônia. Vaidade, aparecer. Então, querido, olha. Outro eram os fariseus e Jesus. Tá? Lembra que nós começamos com a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida. Agora falamos sobre Caim e Abel, falamos sobre agora Davi e Saul. E no tempo de Jesus era Jesus e os fariseus. O que distinguia Jesus dos fariseus? Eles sabiam as escrituras, Jesus também sabia. Os fariseus oravam, Jesus também orava. Os fariseus jejuavam e Jesus também. Os fariseus faziam prosélito, Jesus também fazia. Os fariseus iam na sinagoga, Jesus também ia. Havia uma diferença fundamental. Jesus estava ligado ao céu e eles ligados ao inferno, à terra, ao sistema do mundo, ao poder, à religião. Então, apesar de toda a sua doutrina correta, não havia fogo dentro deles. Era uma religião morta. E eu vou dizer uma coisa muito importante aqui, olha. Mais do que se importar com doutrina falsa, é você tomar cuidado em ter uma doutrina correta, sem nenhuma paixão e devoção por Cristo. Eu sei toda a verdade, mas eu não tenho paixão e devoção por Cristo. Pelas coisas de Deus, pela igreja dele, pelo corpo dele. Então, Jesus falou em Mateus 7:3, por que você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara a trave que está no teu próprio? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a casa na areia. A rocha é a igreja de Jerusalém, Jesus é a rocha. A areia é a igreja de Babilônia. E a Babilônia do Apocalipse não é o satanismo, o ateísmo, não. É o cristianismo corrompido. A apostasia é o cristianismo adulterado. Esse cristianismo permissivo que está aí, ó. Todo mundo abraçando, famosos chegando. Mas vai ver o estilo de vida. E tu, não, sou cristão, que eu fui na igreja, estou na igreja. E agora nós estamos falando de espírito de discernimento. Então o que acontece? Olha, a diferença é quem escuta a palavra e pratica a palavra de Deus. É mais importante você praticar do que ler, tá? Pratica o pouquinho que você conhece, obedeça ao pouco que você conhece. Quando eu vou ler Bíblia, eu falo, Senhor, eu vou ler a tua palavra, porque pode ter algum lugar que eu não estou te obedecendo aqui, eu quero obedecer, mostra para mim. Não adianta eu saber, eu preciso ver, Senhor, mostra para mim, eu quero obedecer mais. Então, porque tem gente que tem aquela doutrina, não, eu levanto todo dia, pastor, eu não saio sem orar e sem ler a Bíblia. Aí na hora do almoço, na frente de todo mundo, Deus. Aí o outro lá já sai comendo direto, né? Nem ora. Aí você fala, pô, esse cara é espiritual pra caramba, né? Só que o outro que sai comendo direto não maltrata a esposa, não fala palavrão, não tem coisa escondida na vida. O outro faz tudo certinho. É um capeta dentro de casa. É um diabo no serviço. E vale para você também, mulher. Tá?
Então, bonitinho ser religioso. Xinga palavrão, fala bobagem, conta piada imoral, né? Vê pornografia, vê filme, desenho, um monte de coisa aí, vício escondido, faz coisa escondido. Mas na hora, oh meu Deus, cruz credo, né? Então, isso aqui é um alerta que Deus está dando, avisando para você ver se você está em Jerusalém ou se você está em Babilônia. Porque são dois caminhos só. Então, é melhor saber a Bíblia 10% e praticar 10% do que saber 100% e praticar nada. Obedecer a Bíblia é mais importante do que ler a Bíblia. E você pode notar que todas as igrejas sempre falam, irmão, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Realmente a gente precisa ler a Bíblia, né? Mas, na verdade, você precisa obedecer a palavra de Deus. É obedecer. Jesus falou, vem, segue-me. É seguir a Cristo, seguir a Cristo. Esse é o chamado. Então, porque quando você obedece, gera convicção. Na hora que tu precisa orar e buscar Deus, você sabe, pô, Senhor, tu sabe que lá dentro você sabe, Pai, eu tenho procurado andar em retidão na tua presença. Então você ora com uma ousadia, com uma confiança, com uma paz. Então, você precisa desse fogo na tua vida. E aí não tem fogo de Deus nenhum na tua vida. Você segue a vida normalmente. Você não tem vida nenhuma com Deus. Você vai liderar uma célula, você chega lá, sabe fazer sem Deus. Vem pregar aqui na igreja, sabe pregar sem o Espírito Santo. Mas faz bem, você aprendeu, sua cabeça, você é cabeçudo. Cabeçudo faz bem. A cabeça dá para fazer. Eu, com a experiência que eu tenho de anos de igreja, se eu não estiver orando nada, não estiver buscando a Deus nem nada, eu sei pegar uma boa palavra, que eu emociono as pessoas, que eu faço até os outros chorar se eu quiser, com o meu teatro, com a minha performance. E todo mundo fica chorando, que culto bom, senti tão gostoso. O Espírito Santo nem passou naquilo ali. Esse cuidado que você precisa ter. Porque o muito prazer você consegue fazer sem Deus. Seja o que você está fazendo aqui. Seja tocando um instrumento, cantando um louvor, né, visitando alguém. Você pode fazer tudo isso sem a ajuda do Espírito Santo. Você vai fazer por você mesmo. É um cristianismo sem vida, sem o fogo do Espírito. Então, queridos, olha, o primeiro pecado cometido fora do jardim foi o ciúme e inveja. Né? Caim conhecia Deus. Ele era religioso. Tá? Então, ele sentia ciúme de Abel como um homem espiritual. Porque Abel tinha lá uma outra posição e Deus agradou do coração dele. E Saul foi ciumento com Davi também, ciúme, olha só. Os fariseus foram ciumentos com Jesus, porque Pilatos falou para eles assim, ó, vocês estão preocupados com ele é porque vocês estão com ciúme do ministério deles. Então invejas, ciúmes, é grande parte de Babilônia. Disputa, atrito. Não tem nada com ninguém não, pastor. Você só não fala, mas seu coração tá. Então, o que acontece? Isso é espírito, porque é o cristianismo corrompido que vira Babilônia. Não é as trevas lá. Então, Caim tinha a doutrina correta, mas também tinha ciúmes. Ciúme de quem tem algo a mais e melhor do que você. Não podemos fazer parte dessa igreja que começou com Caim e Abel e termina com Babilônia. Ou vai terminar como Babilônia. Então,
Você vai ver nas escrituras sempre esse espírito de Babilônia aqui. Então você pode ver uma coisa interessante agora. Vamos partir para uma outra dimensão, para te ajudar no seu entendimento, tá? Quando você vai ler Apocalipse, a Bíblia fala de uma prostituta e de uma noiva. Tá? E isso está entre linhas nas escrituras desde o início. Apocalipse fala de Babilônia como a prostituta, como a rameira. A palavra rameira é mais usada no espanhol. Tá? E o que as escrituras dizem nisso aqui? Nós dizemos que Babilônia é a prostituta. Mas dá uma olhadinha aqui em Apocalipse 17:5. Está escrito assim: na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações. Babilônia não era a prostituta, ela era a mãe da prostituta e das abominações. Mãe é o que produz as rameiras. Na vida prática, tem muitas prostitutas que as filhas não são prostitutas. Mas a Bíblia fala que essa de uma rameira que é tão rameira que até suas filhas eram prostitutas. O texto fala isso. Então, a mãe das rameiras e das prostituições da terra. Tá? Mas o que é uma prostituta, uma rameira? Vamos ver. Quando é que se torna uma prostituta? Uma rameira. Vamos ver aqui. Apocalipse 19:7. Leiam comigo. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Tá? A tradução me diz assim: a sua noiva já se preparou. O original é noiva, não é esposa ainda. Porque antes de casamento não tem esposa. É noiva. A tradução aqui, né? Nova Almeida atualizada. A boda é o casamento. Antes de casamento é noiva. Presta atenção nisso aqui. A sua noiva já se aprontou. Olha aqui, tá? Então, temos a mãe das rameiras, das prostitutas, e a Bíblia fala de uma noiva. Vamos ver como que a rameira está vestida. A mulher estava vestida de púrpura, escarlata, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérolas. Olha o cristianismo voltando para mamon, para ganância, para o dinheiro. Olha aqui. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Muito ouro, muita pompa, aretes, pedras preciosas. E agora tem uma noiva, presta atenção, vestida só de linho fino e puro. Fala comigo, linho fino e puro. E diz assim, ó, que a sua noiva, olha, o texto, deixa eu pegar o texto de novo aqui, diz assim, olha. Alegremos, exultemos, demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Fala assim, a noiva se preparou. Olha, presta atenção nisso aqui agora, tá? Vestido de linho fino e puro, limpo e resplandecente. Então, a noiva de Cristo tem uma simplicidade. Uma mulher de branco e uma de vermelho, grandeza e ostentação.
Aqui diz que o linho puro, olha só, são os atos de justiça dos santos. Presta atenção agora. Uma coisa é aquela justiça em Cristo que nós temos, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas a Bíblia fala em atos de justiça dos santos. Me acompanha, por favor, tá? A justiça de Cristo na cruz veste todos os santos, todos os crentes. Porque nós somos declarados justos, presta atenção. Mas essa noiva tem uma vestimenta que ela mesma se põe. Olha aqui. Há uma justiça de Cristo que nos faz aceitas diante de Deus e que se chama justificação. Aqui não fala dessa justiça que é de todos. Este é um vestido que ela mesma se põe, se preparou. Então, cada coisa neste vestido são as ações justas que ela faz. E fez com a ajuda do Espírito Santo. Tá? Porque hoje tem um cristianismo que só fala assim, não, você só basta crer, é pela graça, não, só pela fé, tá? Porque, tá certo, nós não podemos fazer nada por nós mesmos para tirar nossos pecados. Jesus fez isso no Calvário por nós. Esse é um lado da moeda. A salvação é por graça, por fé e não por obras. Mas olha, Efésios 2,8 diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 fala assim, ó, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as obras que Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. Então presta atenção agora. Jesus é o fundamento. Você está fazendo sua casa lá, você foi lá, fez o alicerce. Essa é a nossa justificação. Aí o que o pedreiro faz? Ele vai lá, pega um tijolo, joga a massa e põe o primeiro tijolinho em cima. E vai pôr no segundo, o terceiro. E vai levantando. Quando subiu, ele vem e bate a laje. Depois ele vem, reboca, faz uma ornamenta, faz a obra, vai fazendo a obra. Presta atenção nisso aqui, tá? Esse fundamento da nossa justificação, há boas obras que nós colocamos sobre esse fundamento, que são os tijolos, as portas, as janelas, que nós edificamos ao longo da nossa vida, mediante a nossa obediência e devoção a Cristo. Presta atenção. Azulejos, estou comparando com uma casa. Só que pode passar toda uma vida, você já ter recebido o fundamento, e vocês não pôs sequer um tijolinho no fundamento da sua vida espiritual. Você já viu aquelas casas que começam e não acabam? Que você passa nesse fundamento que é Cristo. Poderia ter feito um prédio você mesmo para servir a Cristo. Os atos de justiça dos santos edifica essa casa, enfeita esse vestido de noiva para o dia do casamento. Tá? Isso depende de quanto você nega você mesmo para fazer a vontade de Deus. Porque o fundamento é a justificação em Cristo. Tá? Ninguém pode pôr outro fundamento, pois o alicerce é Cristo. Porém, o que eu construo sobre o fundamento é diferente. Esse é o contraste entre a noiva e a rameira. Que coisa está sendo posta sobre esse fundamento, usando o nome de Cristo, palavra de Deus.
a convivência com a igreja, com o povo de Deus. Então, como que uma noiva se converte numa prostituta? Uma noiva ainda não é uma esposa, ela não casou ainda. Embora, por decreto eterno de Deus, a igreja será a esposa do Cordeiro. Mas ainda não é esposa, ela está sendo preparada, é noiva sendo preparada. Lá em Apocalipse fala, a sua noiva já preparou para a boda. A boda é o casamento com o Cordeiro, é o casamento. É a união para sempre, para nunca mais nós ficarmos separados de Cristo. Então o que acontece? Como que uma noiva se converte numa rameira? Ela não é uma esposa. Aqui diz que as bodas do Cordeiro é chegada. A noiva preparou, porque as bodas é no futuro, o casamento é no futuro. Espiritualmente, conforme Romanos 7,4, nós já estamos comprometidos com Cristo, porque já fizemos igual a família reúne, a noiva fala para o noivo, olha, agora eu estou prometida para você, eu sou tua noiva e você é meu noivo, nós vamos... Então aqui já está feito ali. Paulo falou isso em Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então já pertencemos a Cristo, mas ainda não casamos. O verdadeiro casamento do Cordeiro ainda está por vir. E aí, até esse tempo, nós não somos chamados de esposa, somos chamados de noiva. Ela se transforma em esposa no dia das bodas de casamento. Então, queridos, olha, antes do dia do casamento, antes que Cristo regresse, como uma noiva pode converter-se em uma rameira, uma prostituta? Só tem essa maneira, tá? Se ela está comprometida com um homem e está flertando com outro. Está noiva, tudo marcado, vai parando em enxoval, mas está flertando com outro. Então, olha só, isso não, ela se torna uma rameira. Mas se está comprometida com um homem e permanece fiel a esse homem, esta é uma noiva verdadeira. É muito simples. E o que acontece na sua caminhada como cristão no Evangelho? Você pode deixar se corromper. No dia a dia você vai baixando sua guarda, vai baixando seus valores, seus princípios. E você começa a um pé lá, outro cá. Um pé lá, outro cá. Um pé no mundo, outro na igreja. Um pé no pecado, outro na igreja. Olha só. Aí Paulo falou em 2 Coríntios 11:12. Eu tenho zelo por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês sejam corrompidas e se afastem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo Jesus. Esse perigo existe para todo mundo. Se nós não colocarmos foco no Senhor, na vontade dEle, esse perigo existe. Então, a sua noiva já se aprontou, os seus ornamentos para encontrar. Então, o zelo de Deus é que estejamos puros, sem flerte com o mundo e com o pecado. Porque um dia o Espírito Santo vai apresentar a noiva a Jesus Cristo. Aqui está a noiva, Senhor, que eu preparei para o Senhor na terra. Agora, como é que estão as vestes? Tem vestes para entrar num casamento? Então, querido, Satanás disse a Eva que o que ela ia fazer não fazia mal a ninguém. Nem a ela, nem a Adão e nem a Deus.
O que eu estou fazendo não faz mal para ninguém, né? Então, queridos, olha, simplicidade, pureza e devoção a Cristo. A noiva, cuja mente se desvia, vira uma Babilônia. Então, você tem que ter um amor fervente por Jesus Cristo. Tem uma coisa interessante. Tiago, capítulo 2, Tiago falando, ele escreveu aos crentes. Ele falou assim, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, falando de irmão, ó. Vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Chamou de irmão. A esse mesmo grupo, no capítulo 4, verso 4, ele falou assim, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade ao mundo constitui-se inimiga de Deus? Olha. Presta atenção nisso aqui. Qualquer que quiser se constituir amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Presta atenção agora numa coisa. Um perdido não crente, que não tem parte com Deus, ele não pode ser chamado de adúltero. Por quê? Porque somente uma pessoa que está em um relacionamento de pureza com Deus é que pode cometer adultério, quebrar essa pureza. Eu estou falando de mistura com o mundo também. Então, olha, tá? Quem não está comprometido com Deus não é dele. Então, não está em vida, estão mortos. Então, quem se corrompe são os que estão em retidão. Quem se tornam adultos são os que estão fiéis hoje, que podem se tornar. Por isso que o coração tem que ser guardado. Porque só os que têm a vida em Cristo é que podem cair. Os ímpios, ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Como é que você pode se tornar um inimigo de Deus? É amando o mundo, misturando com o mundo. Um pé no mundo, outro na igreja, um pé no mundo, outro na igreja. Junta com amigos, no trabalho, muitas coisas. E nós temos que ter cuidado, porque nós sabemos que Cristo vai voltar. E se ele não voltar, a gente também pode morrer. Então o mundo é o sistema da mente de Satanás. Não se faça amigável a isso. Tiago diz, irmãos, vocês estão em adultério nessa amizade com o mundo. É isso que ele está falando. A amizade com o mundo te faz adúlteros. Não é meramente esse adultério sexual humano, não. É essa mistura de coisas santas com coisas profanas. Também. É isso que a Bíblia fala. Então, queridos, olha. Vamos ver por que Jesus morreu. Gálatas 1,4 fala assim, ó. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Então Jesus não morreu só para me salvar, ele morreu para me livrar do século mau hoje que eu estou vivendo aqui. É aquele que fala, não, Jesus perdoa os meus pecados e me salva. Mas esse Jesus não tem poder para te livrar do teu pecado? Você fica escravizado do pecado a vida inteira? Esse Jesus que ressuscitou dos mortos, que morreu por você, não tem esse poder para te libertar, para te tirar do pecado, não? Não, ele só me perdoa porque ele é da graça. Ó, a deturpação do ensino da Bíblia. Então, ele veio te livrar desse presente século mau. Gálatas 6,14 diz, longe de porém esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Porque ele sabe, eu sou noiva, eu não posso misturar, eu não posso contaminar. Nós vivemos, comemos, vestimos, trabalhamos aqui na terra, mas não podemos nos apegar a esse sistema mundano do mundo. Porque você pode comprar e vender ilicitamente. Você pode frequentar uma faculdade em pecado. Você pode fazer o seu trabalho, né, num ambiente de injustiça, de iniquidade, tá? Você pode se corromper por dinheiro.
pode fazer por orgulho, por vaidade, e Babilônia está nadando de braçada. O mundo não pode estar em você, que é de Cristo, tá? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Outra coisa que te faz de Babilônia, sua palavra, sua boca. Xinga palavrão, fala moralidade, pornografia, conversa fiada, tá? Promete e não cumpre sua palavra. Sua palavra não vale nada. Chegou lá no casamento, no altar, eu prometo, você até que a morte me separa. Olha só. Crente cumpre a palavra, sim ou não? Então, o mundo diz assim, ó, só a palavra não importa. Se não tiver nada por escrito, você não precisa cumprir. Crente de verdade cumpre palavra com ou sem papel. Vai no fio do bigode, ó. Que é isso, pastor? Salmo 15, verso 1. Olha lá o que a Bíblia diz. Vou ler para você, ó. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com prejuízo seu, não muda. Poxa, eu falei uma coisa, mas ficou pesado para mim. E agora, para eu cumprir essa palavra, vai ser difícil. Não, mas eu sou um homem de Deus, a minha boca é boca de Deus, eu vou cumprir o que eu falei. Porque a pessoa confiou no que você falou. Vamos falar do dinheiro. Babilônia é rica, ouro. Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui é Babilônia e Jerusalém. Bem e mal, Caim e Abel, Saul, Davi, Jesus e fariseu. Presta atenção. A Bíblia fala assim, ó, ninguém pode servir aos dois senhores. Esses dois senhores não é Deus e o diabo, não. Esses dois senhores não é Deus e o diabo. É Deus e o dinheiro. Como assim, pastor? Pode ter certeza, na terra não tem perigo algum, não tem jeito nenhum de alguém servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou você ama a Deus ou ama o diabo. Agora, mas tem milhares de cristãos que amam a Deus e ao dinheiro. Ama, mas ama de verdade. Antes de Deus, eles só amam o dinheiro. Depois vem o resto. Então, você não pode amar a Deus e o dinheiro, a Deus e a mamon. Você tem que amar a Deus de todo o seu coração. Em Babilônia, o dinheiro é mais importante. Quando o crente quer servir a Deus e ao dinheiro, ele cabe em Babilônia. Porque dinheiro é fator de risco, tá? Se você não tiver compromisso com Deus, o dinheiro é uma desgraça na sua vida. O dinheiro foi feito para ser seu servo, não seu senhor. E você debaixo da direção de Deus. Então, quando Jesus tirou os cambistas do templo, não era porque alguém precisava comprar um cordeiro, uma pomba, o cara vinha de uma viagem longa, não podia trazer animal, chega lá e tinha que comprar. Mas era por causa da ganância. Eles bagunçaram o negócio. Então, o próprio Jesus, como carpinteiro, vendia lá os móveis para a família dele sustentar lá com José. Então, o que acontece? Olha,
Hoje, muitas igrejas viraram empresas, estão investindo em economia, indústria, fazenda. O que é esse papel da igreja? As igrejas estão investindo em empresa, marca de roupa, marca disso, marca daquilo. Tudo é dinheiro. A bolsa de valor. Igreja hoje no Brasil comandam partidos políticos, são donas dos partidos políticos. Então o anjo me levou em espírito a um deserto e ali vi uma mulher montada numa besta. Essa besta, ela é poder político, comando, para pegar dinheiro do Estado. Estava cheia de nome de blasfêmias, que tinham 7 cabeças e 10 chifres. Então, a besta e os 10 chifres que vi são os que odiarão a prostituta. A Bíblia fala que o poder político é ainda que vai destruir a prostituta. Porque ela tanto se vendeu, é que vai matar ela. Por quem a igreja se corrompeu é que vai matar a prostituta. Então, Babilônia é um sistema religioso, principalmente misturado com o cristianismo, comercial, financeiro, político e econômico. Tá? Olha, capítulo 18, o que fala dela? Ó? Apocalipse 17, 16. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua. Comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Nunca se ganhou tanto dinheiro com o Natal, o nascimento de Jesus. Páscoa, Dia Santo, padroeira. Isso movimenta impérios. Presta atenção nisso aqui. Festas religiosas, procissões, shows. Olha só. Então o que acontece? Crente que quando o dólar cai, ele entra em depressão. A bolsa de valor caiu, ele quer morrer. Imagine Jesus preocupado porque o denário desvalorizou naquele dia. Outra coisa de Babilônia é a música. Eu tenho sempre falado alguma coisa aqui para o pessoal do louvor da igreja. Existem canções bíblicas, existem louvores e existe adoração. Pode procurar, adoração é muito pouco. A maioria das músicas são simplesmente canções, que pegam uma parte assim, contam uma história e vai cantando. Para que serve isso? Você veio aqui para adorar a Deus. Você não veio aqui para expressar essa luta da sua alma, para você cantar a luta da sua vida, da sua realidade. Hoje, tem que se pagar fortunas para alguém adorar a Deus num evento evangélico. Então, olha, Apocalipse 18, 22 diz assim: em ti não se ouvirá mais a voz de arpista, de músicos, de tocadores, de flautas, de clarins, nem artífice de arte alguma se achará em ti. Em ti não mais se ouvirá ruído das pedras de moinho. A música é um presente de Deus. Deus inventou a música, tá? Mas o diabo corrompeu e tem muita música corrompida dentro das igrejas evangélicas.
Então, Deus fez, né, o átomo, o diabo fez a bomba atômica. Deus cria a substância química, o diabo fez as drogas. Então, os filhos de Caim praticavam a música, profanaram a música, tá? Você pode notar que no Novo Testamento não se fala em música. Que Jesus ia fazer um culto, aí mandava chamar uma banda. A música é errada? Não. Ela não pode se corromper. Ela não pode se corromper. Nós não podemos levar para o lado de Babilônia. Então, queridos, olha, a gente quer uma boa música, mas nós queremos uma música que agrada o coração de Deus, que alegra o coração de Deus. E que quando nós estamos cantando, nós estamos expressando aquilo para Deus de verdade, falando que o amor, a adoração, se entregando, buscando Ele, fazendo para agradar o coração dEle. Então, querido, olha, essas coisas estão passando por aí, tá? Um dia Babilônia vai cair. E tem uma coisa interessante, nós falamos muito aqui no culto, aleluia, né? Aleluia, 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 aleluia. Mas onde no Novo Testamento que pela primeira vez foi dita a palavra aleluia? No Novo Testamento. E ela apareceu em conexão com o quê? Apocalipse 19, 1. Olha o que diz. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão que dizia: aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre, da Babilônia. E os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo também, aleluia! Porque a Babilônia caiu, a mãe das prostituições, a mãe da corrupção, essa força demoníaca que corrompe coração de crente, que corrompe doutrina, que corrompe o ensino da Bíblia, que corrompe a verdade, que faz você levar de qualquer maneira e achar que pode levar de qualquer jeito, e você fica quase crente, quase isso, quase aquilo, né? Não tem a vida abundante em Cristo Jesus. Então, querido, olha, aleluia, porque foi julgado o falso cristianismo, mesclado, corrompido com a sua imoralidade. E os céus se regozijam quando Babilônia cai. Porque Babilônia é que tira os crentes da presença de Deus. E é isso que está destruindo igrejas. E Apocalipse 18:4 diz: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Então, querido, olha, saia desse cristianismo corrupto, de música por música, dinheiro, cuidado com essa doutrina de prosperidade, boas programações, luxo. Cuidado com isso, porque isso está virando moda, porque todo mundo que é milionário está caindo para dentro do evangelho e querendo... E os outros ficam tudo deslumbrados com aquilo ali. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E quando eu trago uma palavra dessa aqui, irmão, é para você acender a sua chama. Mantenha a sua vela acesa, seu discernimento. Tá? Seu discernimento espiritual. Tá? Fica atento, perguntando ao Espírito Santo: Espírito de Deus, me fala sobre, me mostra sobre isso. Espírito Santo, não estou sentindo que isso aqui tem alguma coisa errada aqui. É você ter essa honestidade, essa dependência de Deus na sua vida. Porque nós já né, temos muitas lutas, aflições por seguir a Cristo. Mas se você pega
começa a desviar sem perceber que está sendo desviado. Porque hoje as pessoas só querem fazer reunião e criar uma maneira de atrair as pessoas ali. Mas não está mantendo a essência, a pureza do Evangelho. E eu espero que depois de uma mensagem dessa você volte aqui de novo. Tá? Porque eu fico arrumando problema com você, né? Então, espero que você volte. Então, o trabalho do Espírito Santo é para apresentar você como uma noiva pura para Cristo. Você ser apresentado como uma noiva pura para Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E esse é o trabalho do pastor da igreja. É o trabalho do pastor da igreja. Porque eu vou ter que dar conta da vida de cada um de vocês diante de Deus. Vou ter que dar conta. Aquela vida que eu mandei lá, João. Aquele dia, por causa de algo em você, você escondeu a verdade, não falou a verdade para ela. E por isso ela está assim. Você não queria perder membro, né? Queria manter a igreja cheia. Começou a inventar moda, fazer marmota. Transformar a igreja num salãozinho de evento, num lugar de entretenimento. Para agradar aquelas pessoas que estavam tudo morta espiritual. Mas Deus ama você, ama a mim, não vai deixar nenhum de nós desviar, não. Amém? Então vamos estar junto aí. Fala para o irmão que está do seu lado. Quando você me vê desviando, me dá um sacode. Fala com ele. Dá um sacode. Dá um sacode. Entendeu? Me avisa, né? Se você vê que eu estou entendendo errado, me ajuda, né? É por isso que a gente está tentando organizar uma igreja em célula. Porque o cuidado é melhor. O cuidado é melhor. Tá? E vai ter um conselho melhor. A pessoa vai entender melhor sua situação para te ajudar. E quando você se torna envolvido com as coisas de Deus, você só vai crescer e aprender. Por quê? Supondo que você se torna um líder de célula. O que você ora hoje? Ó Deus, me abençoa, deixa eu vender bastante. Né? Me dá dinheiro, me dá aquilo, né? Me dá paz. Tira o espírito devorador da minha vida. Mas se você for pegar um texto bíblico para você ensinar, para você falar numa célula, você vai pôr o joelho no chão. Ó Senhor, me inspira. Me dá a sabedoria do Espírito Santo. Me revela o que está nessa palavra aqui. Eu vou compartilhar isso lá na célula. Mas essa palavra tem que sair com poder de mim para abençoar a vida da pessoa que está me ouvindo. Eu não quero falar só por falar. Me enche do Espírito Santo, Deus. Me dá revelação. Você já começa a orar por coisas de outro padrão. Mas uma coisa eu falo para você. Se depender de mim, se tiver alguém aqui indo para a Babilônia, eu vou te arrancar da Babilônia. Nem que eu tenha que dar um sacode no você, mas eu vou te arrancar. Porque eu não vou te perder para o capeta. Não vou, não. Eu não vou te perder para o capeta. E aqui tem um batalhão de pessoas aqui que conhece a verdade, conhece a palavra de Deus, conhece a malandragem do diabo, conhece tudo. Então, quando alguém na igreja veio te chamar a atenção, fica bravinho, não. Aquilo é boca de Deus na tua vida. Tá? É te trazendo, fazendo você ver, fazendo você... Né? E é assim que nós vamos viver no Evangelho. É assim que nós vamos chegar ao final. Ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então, feche os seus olhos agora. Vou orar. Depois nós vamos cantar um cântico para encerrar o culto. Pai, em nome de Jesus,
Nós não queremos nada de Babilônia, Pai. Nós não queremos estar vivendo no engano. Nós somos de Jerusalém. Nós somos da árvore da vida. Nós somos do fogo do Espírito, Senhor. Deus, nessa noite, eu creio que o Senhor está, ó Deus, consertando as coordenadas dessa igreja, para que ela esteja caminhando na direção certa. Que o coração de cada pessoa aqui, Senhor, aceite essa palavra com humildade. Porque, Deus, aqui não tem ninguém bobo. A gente sabe no meio do mundo nojento que nós estamos vivendo. Tá? O mundo político, o mundo econômico, o mundo financeiro, o mundo da imoralidade. E sabemos que o Senhor veio nos tirar do meio disso, Senhor. E nós não queremos brincar com isso mais. Nós estamos assumindo a responsabilidade da nossa salvação. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, que ao sairmos desse templo hoje, nossa visão seja mais ampla, a profundidade seja maior, a sabedoria, Senhor. Ó Deus, que a ingenuidade acabe, que a mesmice acabe, Pai, na vida dos teus filhos. E que eles possam, Pai, contemplar Cristo, somente Cristo. Viver para Cristo. Confiar nele. Descansar nele. Viver por ele. E se tiver que sofrer na vida, é sofrer por ele também. Não é sofrer por causa de erro, por causa do capeta, por causa do... É sofrer por amor a Cristo, Pai. Esse é o sofrimento que compensa, Senhor, e que vale a pena, Senhor. Meu Deus, levanta cada jovem aqui, cada homem, cada mulher, cada família, cada empresário, Pai. Toca nos corações, Senhor. Aviva o nosso coração. Desejo de buscar, de adorar, de clamar, de passar tempos na Tua presença, de jejuar, de santificar, Senhor. Uma obediência total, uma santidade radical, Senhor, no coração de cada filho Teu, Pai. Uma obediência total e santidade radical, Senhor. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus, Pai. Esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. A sua noiva já se aprontou. É os atos de justiça dos salvos. Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater. Vou abrir pra você entrar.
estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Glória a Deus. Olha, Jesus disse: segue-me, segue-me. É isso que Ele está esperando de cada um de nós, que você o siga. Então, que a partir de hoje você siga Jesus. E prepare uma roupa bem bonita, limpinha, né? A sua noiva já se aprontou, porque chegadas são as bodas. Então são os atos de justiça. Aquilo que você faz por amor ao noivo, não é para você ser salva. Você já é. Mas é o ornamento de vida que você oferece ao noivo para você surpreendê-lo no dia do casamento. E que Deus abençoe você e tenha uma boa semana na presença de Deus. Amém. Eu já coloquei as